Oi, meus amores, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula, né, de literatura. Lembrando que faz parte do primeiro caderno, segundo ano, segunda série do ensino médio, tá? Não esqueçam disso, literatura, certo? Nesse primeiro caderno, primeira apostila, primeiro livro, como bem preferir. Meu nome é Márcia Verônica e eu sou professora da rede Futuro VIP, Língua Portuguesa e Literatura. Bom, dessa vez nós viemos aqui falar dessa segunda geração romântica dentro da poesia, certo? Essa segunda geração romântica aconteceu mais ou menos, iniciou mais ou menos em 1840. É uma geração, vamos dizer assim, diferente da primeira geração, né? Como eu já havia dito na aula anterior, a primeira geração era uma geração nacionalista, uma geração baseada, né, em ufanismo, em exaltação pela pátria, pela natureza e assim por diante. Essa segunda geração romântica, ela já tem ênfase em um outro assunto, né? Tanto que ela é chamada de quê? Mal do século. Aqui eu tenho mal do século ou ultrarromantismo. É esse sentimentalismo que o romantismo trouxe, né? Esse sentimentalismo que o romantismo traz, o subjetivismo que o romantismo traz. Aqui eu tenho isso, nessa segunda geração romântica, eu tenho isso exagerado, de forma exagerada. Não é mais aquele romantismo nacionalista, já é um romantismo ultra-romântico, né? Que é considerado o mal do século. Aqui eu tenho o mal do século. Mas por que isso? Por que isso? Diante de tudo que tinha acontecido, que vem acontecendo na Europa e até no Brasil, diante das revoluções e de tudo aquilo que o homem estava vivendo, de todas as situações, de todas as precariedades, o homem começou a se tornar negativo. Começou a ser negativo diante daquilo que acontecia no mundo e ao redor dele. E começou a se tornar negativo. Aquele positivismo, aquele nacionalismo da primeira geração começou a deixar de existir. E eu tenho aqui algumas características, ó. Negativismo, tá? O homem começou a ser bem negativo diante da vida, morbidez, começou a pensar na morte como uma forma positiva. A morte já era positiva, já tinha essa ideia de morrer é a saída. É a saída para o sofrimento, morrer é a saída para aquilo que a gente estava vivendo. A morte era a saída. Então eles começaram a ver a morte de uma outra forma, de maneira positiva. Sentimentalismo exagerado, como eu já havia falado, o romantismo ele traz esse sentimentalismo. Só que aqui nessa segunda geração, esse sentimentalismo é de forma exagerada, ele busca esse sentimentalismo para sofrer mesmo, é uma forma de sofrimento, de escape, de fuga da realidade. E eu posso dizer que o homem, nessa segunda geração romântica, ele acumulava esse sofrimento, ele gostava de acumular esse sofrimento. Eu tenho aqui o individualismo. O homem começou a ser individualista, ele começou a pensar só nele, porque, na verdade, a ênfase não era o outro, era ele, o que ele sentia, o sofrimento, a angústia, as decepções, a forma de como eles viam a vida era de maneira completamente diferente. Eu tenho uma subjetividade, essa subjetividade que o romântico também traz lá na primeira fase, aqui já é uma subjetividade exagerada. Eu quero me conhecer, mas só eu vou centrar só em mim. Tá? Então eu tenho isso aqui como característica geral. Isso aqui estava acontecendo na Europa, Portugal, né? Eu tenho Portugal, estava acontecendo em Portugal e começou a acontecer no Brasil. Na Europa, em Portugal, no caso, eu tenho o Camilo Castelo Branco, que foi um poeta muito importante da época, um poeta importantíssimo, escreveu Amor de Perdição em 1861,
uma obra maravilhosa, tá? De Camilo Castelo Branco, português, poeta português, certo? Que tinha essas características, né? Essa característica ultra romântica que a segunda geração traz na época. Ele tinha essa característica, como eu sempre digo. É bom a gente lembrar que cada poema, que cada obra de determinado autor, ele tem a sua especificidade, né? Especificidade, a sua característica. Cada obra possui isso aí. Então a gente precisa se ater às características gerais, mas também interpretar o que o poeta quer na determinada obra, porque nem sempre ele vai enfatizar tudo isso aqui, ele vai enfatizar todas essas características. Às vezes ele vai falar mais da morte, às vezes ele vai falar mais desse sentimentalismo exagerado, e a gente precisa equilibrar, certo? É bom falar também que nessa segunda geração aqui, essa segunda geração, a mulher, ela é um ser inacessível, né? Inatingível. A maioria dos homens, nesta época, dos poetas, vamos dizer assim, se apaixonavam por aquela mulher que eles não podiam tocar. Algumas eram casadas e nem sabia que eles eram apaixonados por ela. Por quê? Eles sofriam por um amor inatingível, por aquilo que eles não podiam ter. Ou às vezes a mulher estava doente, estava prestes a morrer. Até, vamos dizer assim, a mulher era vista como angelical, né? Aquela pele alva, branca, era a característica de mulher dessa época, né? Inatingível, intocável. Então os homens se apaixonavam por aquilo que eles não podiam tocar, e eles sofriam. Por isso esse sentimentalismo exagerado, essa subjetividade exagerada, tá? Aqui fala-se muito também desse amor homem e mulher, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Tem muita ênfase na morte. Eu tenho a morte como algo maravilhoso, como algo poético, porque morrer se torna positivo, né? Repetindo o que eu havia falado. E no Brasil isso não era diferente. No Brasil nós estávamos com pico de tuberculose. Essa doença era grave, muito grave, ainda é, né, gente? Tuberculose ainda é uma doença grave. Só que nessa época essa doença era gravíssima, né? E muitos escritores faleciam, morriam jovens, às vezes não chegavam nem a 30 anos. Faleciam, morriam justamente por causa dessa doença. Então eu tenho revoluções, eu tenho doença, várias coisas acontecendo. O que o homem faz nessa segunda geração? Ele se tranca, ele se torna depressivo, ele se torna angustiado, ele se torna negativo. E eu trouxe para vocês hoje alguns poemas que mostram isso. Eu tenho aqui, como eu já havia falado, vou repetir, tá, para fixação. Camilo Castelo Branco é um poeta português que escreveu Amor de Perdição em 1861 e foi publicado Amor de Perdição em 1862. E aí ele tem outras obras, é claro, né, diante disso aí, mas é um poeta português. Bom, eu vou ler bem rápido aqui agora, né, mostrando para vocês e fixando essa característica da segunda geração romântica. Morte, Hora do Delírio, de Junqueira Freire, desculpa. Junqueira Freire foi um poeta brasileiro, é um poeta brasileiro, tá? Álvares de Azevedo também faz parte dessa geração, dessa segunda geração, que também é um poeta brasileiro. E Junqueira Freire falava muito dessa questão do amor exagerado, da morte como fuga, né? E ele diz assim, esse poema, o título dele, como eu já havia falado, é Morte, Hora do Delírio, que mostra muito, eu gosto desse poema porque esse poema mostra realmente o que é a segunda geração romântica, esse ultra-romantismo, esse mal do século, né? Essa necessidade de dar ênfase à morte. Não achei na terra amores que merecessem os meus. Não tenho um ente no mundo a quem diga o meu adeus. Não posso da vida campa transportar uma saudade. Cerro os meus olhos contentes,
sem um ai de ansiedade. Por isso, ó morte, eu amo-te e não temo. Por isso, ó morte, eu quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda. Leva-me ao nada. Leva-me contigo. Percebeu o quanto esse poema dá ênfase à morte? O quanto a morte é positiva para ele? Ele não quer mais sofrer. A morte é fuga, é refúgio para os escritores dessa época. Então, Junqueira Freire ele mostra muito isso. É um poeta brasileiro que mostra esse sofrimento e a angústia desse poeta em querer a morte. Para ele, a morte é vida. E eu tenho aqui um poema de Álvares de Azevedo, que é outro poeta brasileiro, tá? Álvares de Azevedo é brasileiro. E eu vou aqui ler para vocês esse poema de Álvares de Azevedo, que diz assim: soneto. Nesse poema, ele descreve sofrimento por amor, sofrimento pela amada, né? E eu tenho assim: morro por ti na minha aurora. A dor do coração, a dor mais forte, a dor de um desengano me devora. Sem que a última esperança me conforte, eu que outrora vivia, eu sinto agora morte no coração, nos olhos, morte. Bom, dá para perceber o quanto esse escritor, Álvares de Azevedo, escritor, poeta brasileiro, sofre por amor. Ele sofre tanto que ele pede a morte. Ele busca a morte como consolo. Isso eu estou dando ênfase para que vocês percebam o quanto essa geração era de sofrimento, de sentimentalismo exagerado. Agora eu vou ler outro poema bem rápido de Álvares de Azevedo, que diz assim: adeus, meus sonhos. Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, voltei meus pobres dias, a sina doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus, morra comigo, a estrela dos meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Gente, olha o sofrimento desse poeta por amor. Então ele diz o quê? Que acabou. Para ele acabou, né? É tanto sofrimento, é tanta angústia que o tempo todo eles pedem o quê? A morte, tá? Então Junqueira Freire e Álvares de Azevedo são poetas importantíssimos na nossa literatura brasileira, nessa segunda geração romântica da poesia. Bom, no nosso livro, né? Ó, continuamos no caderno 1, livro 1, apostila 1, tá? E aí eu tenho aqui, na página 66, tá escrito assim: atividades discursivas. Eu tenho o texto 1, que é o poema Meus 8 Anos, e eu tenho o texto 2, que é um texto, né, em prosa de Casimiro de Abreu. E no texto 1 diz assim: meus 8 anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Bom, olha aí, o sofrimento dele e a angústia por não viver mais a infância. Porque chega uma certa fase, né, o escritor, ele diz que a infância é maravilhosa, que chega uma certa fase que ele começa a sofrer, e o que ele pede é somente a morte. Como ênfase, morte como ideia positiva, né? E eu tenho o texto 2 aqui, que é de Casimiro de Abreu, página 66, hein, gente? Que diz assim: nasci no campo e ao desprender-me das faixas infantis, ao saltar do berço, vi quase ao mesmo tempo o céu e o mar, os campos e as matas. Não foi na cidade, onde se morre abafado, não, foi ao ar livre, e infante ainda, senti a brisa da praia brincar com os meus cabelos e o vento da montanha trazer-me de longe o perfume das florestas. Que deliciosa vida aquela! Como eu corria por aqueles prados,
que colheita fazia de flores, que destemido caçador de borboletas. Ah, meus 8 anos, quem me dera tornar a tê-los. Mas nada não queria, não. Aos 8 anos eu ia para a escola e confesso francamente que a palmatória não me deixou grandes saudades. Bom, gente, são poemas, né? São textos maravilhosos de poetas e escritores maravilhosos da nossa literatura brasileira. E na página 67 eu tenho assim, ó, questão 1 da UFRJ. O texto apresenta um tema relevante no romantismo, a infância. Eles buscam a infância, né? Essa questão da infância como época boa de se viver, né? Aquela questão da saudade da infância. E ele diz assim: a abordagem desse tema é integralmente feita de acordo com o padrão romântico na literatura brasileira? Justifique a resposta com suas palavras. A gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente vai ler um texto, como eu já havia falado, um poema, a gente precisa se atentar ao que o poeta realmente quer, né? Então, ele busca isso aí, e claro que ele não vai seguir integralmente, ele não segue integralmente, porque o que ele faz? Ele atribui, né, à infância alguns traços negativos. Então, a infância como algo importante para alguns escritores, para ele tem alguns traços negativos, né? Mas a questão é o seguinte, o tema infância, que é importante, que é também característica da segunda fase do romantismo. 2. Associado ao tema infância, essa é a questão 2, tá? Da página 67 do caderno 1. Associado ao tema da infância, o texto de Casimiro de Abreu aborda ainda outro tema significativo na literatura romântica, a relação entre o homem e a natureza. Ao tratar desse tema, o texto segue padrão literário romântico? Ele segue. Esse texto segue o padrão literário romântico, sim, ele vai seguir, tá? Por quê? A relação do homem e a natureza como forma idealizada. O romântico, ele idealiza essa realização do quê? Homem-natureza como algo maravilhoso, como algo importante. E ele faz isso com o quê? Com o tema da infância, né? Que ele diz aqui, meus 8 anos. Então, Casimiro de Abreu, ele faz isso, ele segue esse padrão romântico, certo? Tem uma outra questão aqui na página 70, eu tenho aqui um esquema, tá vendo? Eu tenho aqui um esquema, romantismo do Brasil, né? Segunda geração, ultrarromantismo e mal do século. E ele diz assim, ó, desenvolva os itens abaixo, isso na página 70, referentes às características da segunda geração do romantismo brasileiro. Ultrarromantismo. O que é o ultrarromantismo? O ultrarromantismo é a insatisfação do homem com aquilo que estava acontecendo no mundo, né? Essa busca ele pela evasão da infância, do sonho, de tudo aquilo. O homem, né, nesse ultrarromantismo, ele é insatisfeito com a vida que ele vive no momento, com aquela vida que ele leva, com todas as revoluções, com todas as angústias, né? E o mal do século? O que é o mal do século, na verdade? O mal do século era essa questão da evasão. O homem quer evadir, o homem quer a morte, ele busca a morte o tempo todo, né? Ele vê a morte como algo positivo, como algo que há necessidade de existir, porque ele não aguenta mais viver, ele não aguenta mais sofrer, ele sofre um amor que ele não pode atingir. Ele vive um momento de revolução, ele vive um momento de angústia interior. Então ele precisa de quê? De uma evasão. Então ele precisa da morte e ele vê a morte como positiva. Vocês estão percebendo o quanto eu falo disso o tempo todo? Porque na verdade é isso.
É isso, né? A gente tem uma outra realidade de vida nessa segunda geração. É um homem mais depressivo, mais associado ao negativismo, ao individualismo, à subjetividade exagerada, esse sentimento exagerado. Nada estava bom, tudo estava ruim. Eu não vejo nada de positivo no mundo. Hoje nós podemos observar que tem gente assim. Muita gente assim hoje. Se você for trazer esse estilo de época para a realidade, eu costumo dizer que cada estilo de época tem um pouco de ser humano, né? Tem gente que é de forma barroca, que age de forma barroca, tem gente que é ultra romântico, tem gente que é nacionalista exagerado, que é a primeira geração, tem gente que é a segunda geração, que é totalmente, né, ultra romântico, negativo, não acredita mais em nada, não tem fé mais em nada. E é o que a segunda geração traz, esse sentimentalismo, essa fuga, essa evasão do mundo através da morte, certo? Eu quero agradecer, obrigada aí, gente, beijo.